Para você aí, desenvolvedor que quer aprender um pouquinho mais sobre a questão da esteira, de como funciona, me perguntaram sobre a questão da criação de site, como que funciona essa questão da... Como que eu faço, como que é o meu processo, digamos assim, tá? Para fazer essa criação de site. Eu tendo a fazer desse jeito. Tá? Esse daqui é a minha esteira, meu processo que eu criei, que eu desenvolvi ali, e isso daqui funciona bem para mim, tá? Eu não vou considerar a ideia de marketing porque existe esse processo aqui antes e daí é de cada um. O qual vai ser o seu processo meio que depende de ti. Se é criação de conteúdo, se você segue o método de X pessoa ou qual que é o conteúdo que você pega leads ali. Eu não vou considerar esse processo aqui, beleza? É só a questão da esteira do site e daí a partir daqui eu consigo meio que explicar um pouquinho cada lado da esteira, beleza? Considerando isso daí, vamos pro vídeo. Parando para ver essa parte aqui, você tem a questão do lead, ele já entra, então na hora que ele entrou aqui, é a hora que ele tá conversando comigo. Essa parte aqui é meio que uma inteira, tá? O lead caiu, ele me mandou mensagem, ele falou, me trouxe um problema. Esse problema, eu preciso ter o meu entendimento, então a gente vai ter uma conversa antes de entrar em qualquer reunião, antes de entrar em qualquer coisa, qualquer call, tá, vamos decidir isso em call, tipo, não, mano, vamos ver... Primeiro, qual que é o seu problema? Você precisa de um site? Beleza, você precisa de 300 sites, entende? Vamos tentar entender, me explica um pouquinho do que você precisa. Por que eu faço isso? Para eu não ficar 3 horas na reunião entrando num problema que eu não vou conseguir resolver às vezes. Então eu preciso de uma prévia desse problema, um entendimento desse problema, daí a gente vai conversar. A partir do momento que eu entendi, vou falar, ó, eu entendi esse problema, é isso? Beleza, então a gente traz a solução. E daí eu vou apresentar uma solução do qual eu acho que seja plausível para o momento ali. Na hora que eu expliquei a solução, beleza, entreguei a solução para ti, falei, entendi um pouquinho melhor. Nessa parte a gente provavelmente, após o entendimento, a gente já entrou numa reunião para conversar sobre a solução. Entendemos que existe uma solução, eu vou te passar uma prévia, e daí a solução em detalhes a gente passa numa reunião. Passamos a solução um pouquinho melhor, daí a gente entra no fechamento, que é a parte que você, cliente, ou você deve, vai falar com a pessoa, né, com o seu cliente, para fechar. Então aqui a gente vai sentar e falar, beleza, valores e tal, o que a gente vai precisar, quais que são as coisas que são necessárias antes e pós o projeto. Nessa parte a gente senta, entende que o site já foi avaliado, a gente vai conseguir fazer e fecha o site aqui. Fechando o site, eu já passo o briefing. Tá? O que você precisa, a gente vai fazer copy, precisa de não sei o que, quais imagens, entende? Tem problema com tal coisa, já tem imagem, já tem copy, já tem tudo. Fez essa parte aqui, esse cenário, a gente já passa pro design. E diretamente daqui, mano, fechou o briefing, passa pro design, direto. Entendi. Ah, mas eu não faço design. Beleza, joga no Canva, joga na onde for, onde você passa pro seu designer, qualquer coisa, mas começa a fazer o design. Tá, e essa parte é um pouco mais complexa. Essa parte aqui é a parte de, no caso, que vai ficar um ping-pong. Então é uma conversa meio que com N perguntas e N respostas, porque aqui você vai validar algumas coisas do briefing que não bateram. Então você vai ficar meio que, beleza, fez o design, valida, fez o design, valida, fez o design, valida, fez o design, valida, fez o design, valida. E isso vai virar um ping-pong até algum dos dois acertar. Então, assim, eu vou passar o design e na hora que você validar, que o cliente validar o design, daí sim você passa para a próxima fase. Mas antes disso, o design tem que estar validado. Tá. O design, a estrutura, a cópia, as imagens, tudo tem que ser validado aqui. Então é uma etapa mais demorada, geralmente é o que mais demora durante o processo. Depois dessa fase aqui, passou essa fase aqui, o que mais demora é isso. Isso daqui demora pra caramba, porque daí vai adicionando tempo. Entende? Ah, eu falei no briefing que eu queria azul, mas beleza, eu prefiro verde. Tá bom, tá tudo certo, não tem problema. Alterações surgem quando o site vai tomando forma. E daí você valida. Validou. Vamos dizer que aqui a gente já pulou toda essa parte durante as horas, dias, minutos, sei lá quanto tempo. Validou. Após o desenvolvimento, você pega e começa o desenvolvimento do site. E é aqui que também, às vezes, pode voltar para validação. Tá? Não, eu não coloquei aqui, mas em certos momentos pode voltar. Animações, a parte de ajustar para mobile, alguma coisa não ficou do jeito que seria
pronto, tem pessoas que imaginam algo pixel perfect, e então assim, esse detalhamento às vezes pode voltar, tá? Então na parte de desenvolvimento acaba voltando, alguma coisa assim. Mas é raro. Normalmente, se você validou bem isso daqui, cara, difícil voltar. É bem difícil voltar, tá? A não ser questão de animações, essas coisas, é bem difícil. Desenvolveu, vai ter a parte da finalização, que no caso a gente faz a gente coloca aqui, né, geralmente 50% pagamento. Aqui. E 50% aqui, tá? Essa parte aqui do pagamento, dependendo se a pessoa pagar via cartão de crédito ou Pix completo, tá? 100% Pix, né? Aqui, daí essa parte some, tá? Se isso daqui for em algum desses métodos aqui, isso daqui não precisa. Daí você já pula direto para cá. Existe essa chance, tá? Até dá para fazer outra setinha para cá, que seria, no caso disso daqui já ter acontecido, tá? Pago. Daí você já pula direto para cá. Então ele fez o pagamento aqui, você fez a finalização, ele fez a finalização do pagamento, daí você faz o deploy. Aqui geralmente ele tá num site seu, você fez um vídeo, você não sei como que você vai mostrar para o cliente, tá? Se você vai usar Nginx ou sei lá, entende, vai subir um site, subir no seu próprio site, vai subir numa VPS, independente, tá? Eu, Luan, subo o site no domínio e configuro tudo depois da finalização. E daí, depois do deploy, eu peço para a pessoa se ela tem indicação, se ela vai querer manutenção do site, se eu não crio conteúdo, detalhe, eu não faço a criação de conteúdo para o site, mas precisa de alguém para postar, alterar, fazer mudança de banner, fazer uma estruturação diferente ali, pô, precisa de uma página por mês, uma LP por mês, precisa de não sei o que, a gente consegue fazer esse processo de manutenção, tá? Então ele entra no modelo de recorrência ali, a gente fecha um contrato de recorrência e daí tudo fica em cima disso. Esse daqui é o processo que eu faço, né, como freelancer. Eu até esqueci de adicionar aqui, mas esse é o processo de freela que eu uso para fazer todos os meus freelas, tá? Essa esteira que eu uso, essa esteira que meu cliente vai seguir, tá? Identificação de problema, solução, pagamento, briefing, validação, desenvolvimento, finalização e deploy. E daí, possivelmente, uma manutenção. Esse seria a esteira completa após o lead cair no meu funil.